Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em dois textos que servirão de base para a mensagem desta manhã. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. E 1 Coríntios, capítulo de número 10. Ambas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que fora inspirado pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Vamos realizar a leitura de ambos os textos. E conforme o decorrer da mensagem, nós vamos voltar em cada um desses textos para analisá-los. Vamos ler primeiro Romanos 11, verso 36. Nós vamos ler um versículo apenas em ambas as cartas. Romanos capítulo 11, verso de número 36. O apóstolo Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deixa aberto aí, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31, também um único verso. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deixe os textos abertos, não feche nenhum deles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esses textos, trabalhe em nosso coração e mente, em nossas vidas, para nos iluminar na compreensão deste texto que lemos, desta mensagem que preparamos, para que o fim seja a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Queridos, conforme eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta e olhe para cá. Nós estamos encerrando hoje uma série de 5 mensagens com o tema Os 5 Solas da Reforma Protestante. Evento considerado por muitos o maior da história da igreja depois do dia de Pentecostes. Evento que comemora ou comemorou 507 anos nesta última quinta-feira, dia 31 de outubro. Nós vimos
o sola escritura, né? A única regra de fé e prática é a Bíblia, a Escritura. Nós vimos os solos Cristos. Jesus é o único e suficiente mediador entre os homens e Deus. Nós vimos o sola gratia, que a razão, o porquê de Deus salvar o homem não são as obras que este homem pratica, mas sim a sua graça. Vimos o sola fide, somente a fé, onde aprendemos que a ferramenta para o homem alcançar esta salvação que é de graça é a fé, e que esta fé o justifica diante de Deus, e que esta fé não é uma obra dele, mas um dom, um presente que o próprio Deus lhe dá. E hoje nós veremos o quinto e último princípio, o soli deo gloria, ou glória somente a Deus. Eu quero começar fazendo a vocês uma pergunta. Pergunta esta que vou responder no final da mensagem, mas que eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim agora. Que horas começa o culto? 9 horas. Que horas termina? 11 horas não, gente. Eu também não exagero tanto. 10h40. Quando o pastor está muito empolgado, 10h50. Às vezes fica um pouquinho a mais, né? Mas vamos colocar assim, né? 9 começa, 10h40 termina. Essa é a resposta de vocês? Para a gente chegar aqui no... Tá bom. No final da mensagem eu vou trazer essa questão com uma resposta correta. Irmãos, eu já disse aqui que nós estudamos os 4 primeiros princípios da reforma. E os 4 primeiros princípios, eles formam o último princípio. Porque, veja, já que a única regra de fé e prática é a palavra de Deus, na Escritura, já que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, completamente homem, completamente Deus, já que o motivo de Deus te salvar é a graça dele, e também que a fé é o único meio de você tomar posse dessa salvação, e esta fé é Deus que te dá, a conclusão mais óbvia é que no final de tudo, a glória será oferecida exclusivamente a quem, irmãos? A Deus. Já que a obra da salvação é obra dele, do início ao fim, a glória só pode ser dele. Não faz qualquer sentido, nem à luz da Bíblia e tampouco à luz da razão, alguém se atrever a exigir a glória no que tange a salvação, porque já ficou provado que a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Então, o soli deo gloria é o resultado dos outros 4 solas. E é justamente isso que nós vamos, queridos, estudar nessa manhã. De forma bem resumida, eu sempre trago o resumo, né, bem simples do que é o sola, do que é o princípio, para depois a gente se aprofundar. De forma bem resumida, o soli deo gloria significa que Deus é o único digno de glória. Não é que Deus é um dos que vão receber a glória. Ele é o único. Somente a Ele se deve toda a glória. Esse é o resumo do que significa o soli deo gloria. Quando o soli deo gloria, esse princípio, ele vem à tona na época da Reforma Protestante, é porque a glória de Deus estava sendo dividida no ambiente medieval, no ambiente do catolicismo romano. Uma vez que era ensinado que o homem, ele era salvo por uma participação direta dele, do livre-arbítrio dele, da escolha dele, no final das contas,
a glória no período medieval, não apenas lá, estava sendo rachada, dividida ao meio. Um pouco para Deus e um pouco para o homem, que teve participação na salvação. Além disso, além de dividir a glória um pouco para Deus e um pouco para o homem, dividir a glória um pouco para Deus, na pessoa de seu filho, e um pouco para Maria. Já que era ensinado que Maria era uma mediadeira, uma suposta mediadeira entre o homem e Deus. Então, olha a glória. Um pouco para Deus, um pouco para o homem e um pouco para Maria. Além do que, a figura do Papa era e é uma figura que possui supostamente uma autoridade inquestionável. Uma palavra sacra. Então a glória, veja, na época medieval, um pouco para Deus. Deus recebia glória? Não, pouco. Aí já tem para dividir agora o homem, a Maria, e eu nem coloquei aqui os santos, de modo geral, o Papa e a própria instituição romana. A Igreja Romana, quanto instituição, ela recebia também parte da glória, uma vez que era ensinado e é ensinado que fora da Igreja Romana não há salvação. Logo, a Igreja Romana entra como uma responsável direta pela salvação do homem, contradizendo o que está escrito em Jonas. Não me pergunte o capítulo e o verso, que eu não lembro, mas está lá, que a salvação é do Senhor. Não de uma instituição. Então veja, pensa numa pizza. Você pega ela e começa a repartir. Um pouquinho é o que estava acontecendo. E os reformadores, estudando as Escrituras, entenderam, e porque entenderam, bradaram, o sólido deu glória. Glória somente a Deus. Nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Existe uma realidade que não podemos fugir, de que a glória de Deus continua sendo dividida dentro das supostas igrejas evangélicas. Veja, é a glória para Deus e para o líder da instituição. Sabe? Deus é glorificado? Sim, mas não totalmente, porque parte da glória vai para o líder. Outra parte da glória vai para a placa da instituição em si. E caso alguém ainda não tenha compreendido, eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu falo da instituição em si, eu não estou me referindo a uma instituição de maneira isolada, mas a todo o cenário, especialmente neopentecostal, aonde a glória é de Deus, do líder, da placa, da instituição. Quando não, a glória é dividida entre Deus e o propósito ou o objeto que foi usado para supostamente alcançar aquele resultado. Veja, liga a televisão, começa a passar os canais. Você vai ver assim, diversas denominações. O que aconteceu? Eu vim aqui, recebi um lenço, coloquei na ferida e a ferida secou. Olha o lenço recebendo a glória. Percebeu ou não? Eu vim aqui, peguei a água, bebi e fui curado. Olha a água recebendo a glória. Objetos inanimados, tendo participação em uma glória que pertence somente ao Senhor. Não apenas objetos, mas propósitos. Dias da semana estão recebendo glória. O que houve? Eu fui terça-feira e aconteceu isso. Olha a terça-feira sendo glorificada. É sutil ou não é? Não é escancarado, é sutil. Quinta-feira eu fui receber. Olha a quinta-feira sendo glorificada. Olha
No mínimo, a glória de Deus, nesse caso, é dividida em 7. Um pouquinho para a segunda, um pouquinho para a terça. E o nosso grito hoje, e aqui não é apenas o meu grito, o nosso grito quanto comunidade cristã, lugar do recomeço, mas o grito de todas as igrejas que vivem e pregam o Evangelho, hoje é o mesmo dos reformadores. Glória somente a Deus. Somente. E nessa manhã, irmãos, nós vamos ver esse glória somente a Deus, esse assunto da glória de Deus, a partir de duas perspectivas. Eu vou abordar dois temas dentro do tema glória somente a Deus. Primeira coisa que nós vamos ver, a glória no sentido do mérito, do crédito, pertence somente ao Senhor. E a segunda parte da mensagem, que está completamente relacionada ao último hino que cantamos, nós vamos tratar do dever cristão de viver para a glória de Deus. São os dois pontos que vamos tratar nessa manhã. Então nós vamos iniciar por esse primeiro ponto. A glória, o crédito, o mérito de tudo pertence somente ao Senhor. Ainda antes de voltarmos ao texto, você já percebeu que quando algo é produzido, aquele que produziu recebe o crédito? Você que assiste filmes, você que assiste séries, e até outros programas, mas usando um filme aqui, perceba que assim que o filme termina, tem uma expressão que se usa para isso: sobem os créditos. Ou seja, a não ser que você nunca tenha assistido um filme até o final, porque dorme assim, não sei, pode ser que tenha, mas acredito que todos já viram. Acaba o filme, a tela fica preta geralmente, aí começa a subir um monte de nome. Aquilo ali são os créditos. O responsável, às vezes aparece no início também, mas em série aparece no início. O responsável pela fotografia, o responsável pelo áudio, o responsável pela dublagem, o responsável, e vai, pelo figurino, o responsável pelo script, tudo, tá lá. Pum, pum, pum. É tipo assim, essa obra, filme, foi produzido por essas pessoas, logo elas precisam estar ali recebendo os créditos. Não é diferente numa pintura, você vai num quadro que foi pintado ali, num cantinho, geralmente num rodapé, tem lá a assinatura do pintor. Esculturas da mesma forma, em algum lugar tem ali. Foi o fulano que fez. O mundo, irmãos, o ser humano, ele é movido por reconhecimento. Se você trabalha numa empresa e você não é reconhecido, você fica desmotivado. Se você trabalha numa empresa e alguém não elogia o seu trabalho, você tende a murchar naquele trabalho. Porque o reconhecimento, e aqui usando a palavra tema desta manhã, a glória nos move, a glória nos incentiva, a glória nos motiva. Tanto é que quando fazemos algo e não somos reconhecidos, ficamos chateados. Ninguém vê o que eu faço nessa casa. Ninguém vê como... Não é possível, só vê o meu lado ruim, só vê os meus defeitos, ninguém vê. É assim ou não é, queridos? É natural do ser humano. É algo nosso. Você sabe que tem um crime? Não me pergunte sobre pena, sentença ou quão grave é, mas eu sei que tem crimes, por exemplo, na literatura, do plágio. O que é um plágio? É você copiar uma história de alguém e colocar o teu nome. Uma vez, e eu vou contar aqui, eu vou confessar o meu pecado, mas foi na inocência, eu juro para vocês. Eu peguei uma vez na escola, assim, gostei de escrever, e aí a tarefa lá na aula de português era escrever uma fábula. E aí, um tempo antes de chegar à tarefa, eu tinha lido uma fábula no jornal. Aí o que eu fiz na escola? Eu peguei a essência da fábula e troquei os personagens.
Então, tipo assim, era um cavalo, eu botei um porco. Era uma galinha, eu botei um gato. Só que a história, o que aconteceu, o desenrolar dos fatos era o mesmo, só mudei o nome o tipo de animal. Mas a moral da história era a mesma. Eu não sabia o que era plágio. Aí tá, eu todo feliz, né? Entreguei a prova e a professora, nossa, que bonito. Só que ela começou a ler de uma forma mais, né, detalhada. E ela falou assim, eu conheço essa história de algum lugar. Aí ela foi atrás e descobriu que era uma história que já existia, a qual eu apenas tinha feito algumas modificações. Ela me chamou e falou assim, isso é crime. Claro que eu não fui preso e tampouco expulso da escola. Eu falei, mas como, professora? Aí ela me explicou, não pode, já existe um autor. Você se apropriar do crédito de outra pessoa em uma obra, você está... Tanto é que existe, isso é um crime mesmo, violação de direitos autorais. Você pegar algo e dizer que foi você que fez. Por quê? Porque é tipo assim, gente, o reconhecimento, o crédito, ninguém quer abrir mão. Cria um produto. Inventa um produto. Se você não patentear, botar que foi você, levar no cartório e botar, fui eu que inventei isso aqui. Você vai ter muitos problemas. Então, tipo assim, não sei se vocês estão entendendo. Essa é o cenário do mundo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para o texto de Romanos que nós lemos, o capítulo 11, só para a gente introduzir o final do 8, o 10, o 8, o 9, o 10 e o 11, Paulo vai deixar claro o assunto da eleição, que Deus escolhe aqueles a quem ele vai salvar com base na sua soberania. E aí começa discussão, tipo assim, mas como é que pode? E aí, depois de provar por A mais B que é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que salva, Paulo conclui com esse verso que nós lemos. Vamos voltar lá para a gente dar uma olhada no Romanos 11, 36. Veja o contraste entre o que o texto bíblico diz sobre a glória e o que move o nosso mundo, baseado nos exemplos que eu dei. O Paulo vai dizer o que aí no Romanos 11, 36? Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, pois dele. É isso, irmãos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então veja só, olhe para cá um minutinho. Paulo está dizendo assim, tudo. Ele está falando todas as coisas. Todas as coisas engloba literalmente tudo. Tudo é dele. Vamos pensar um pouco nisso. Tudo é dele. Essa fala, a gente pode encontrá-la de uma forma um pouco diferente, lá no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. Quando Paulo quando Paulo chega e fala assim, pois dele são todas as coisas, Paulo está dizendo, Deus é o dono de tudo e de todos. Nada é nosso. Absolutamente nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono. Se tivesse como usar aqui os direitos autorais, todo direito autoral de todas as criaturas é de Deus, porque Ele é o dono de tudo. De tudo. De tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo. Só que Paulo, além de falar que tudo é dele, Paulo vai falar que tudo é por ele. Por ele. Então, além de Deus ser, ouçam, o dono de tudo, ele é o criador de tudo.
Tipo assim, não é que alguém criou e vendeu para ele. A ele pertence tudo, é dele, e tudo foi feito por ele. Colossenses 1 vai dizer que foi através de Jesus que Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Irmãos, olhe para cá. O que diz lá em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o que você continua vendo? Tem lá os 6 dias da criação. Deus cria. Então, olha o raciocínio de Paulo. Tudo é dele. Quem é o dono de tudo? Tudo é por ele. Quem criou tudo? Deus. E além de dele e por ele, como que Paulo fala? Para ele. Talvez aqui seja o mais importante. Deus criou tudo, Deus é dono de tudo, e tudo existe para Deus. Esse para tem o sentido de tudo gira em torno de Deus. Ou podemos substituir essa fala dizendo: Deus é o centro de tudo. Irmãos, essa ideia de que Deus é o centro de tudo foi a única ideia durante toda a Idade Média. Mas quando a gente chega no início do século XVI, com o início de um movimento chamado Renascença, Humanismo, sabe o que os homens fazem? Eles trazem uma nova ideia. Qual, pastor? Deus não é mais o centro. Tirou Deus do centro. As coisas não são mais para ele. Ele já não é o centro. E quem entra no centro agora? Alguém sabe? O homem. Então, a partir do século XVI, a ideia é essa. Deus não é mais o centro. Deus, o Senhor existe, mas fica um pouquinho de lado. O homem é o centro. A visão de mundo teocêntrica, Deus no centro, é substituída pela visão antropocêntrica, homem no centro. E a ideia é que tudo passa a girar em torno do homem, do ser humano. Violando completamente o princípio bíblico de que tudo é para Deus. Tudo que Deus criou, e tudo que Ele governa, e tudo que Ele sustenta, e tudo que Ele decreta, é para Ele. E a conclusão de Paulo aí no verso 36 é qual? Tudo é dele, por Ele e para Ele, né? São todas as coisas. E o que vai dizer no final? Leiam para mim. Olha que conclusão óbvia. A Ele seja a glória. Irmãos, o crédito é dele. Nós olhamos e vemos várias invenções importantíssimas que foram feitas. O avião é uma invenção importante? Importantíssima. Mas a glória pela criação do avião é de Deus. Pastor, mas não foi... Como? Não foi o Santos Dumont, foi ele. Pastor, como? Bem, para construir um avião, como qualquer outro veículo de transportes, precisa de matérias-primas. E onde se encontram essas matérias? Alguém ousa arriscar? Onde se encontra? Na natureza. E quem criou? Então quem que é o que deve levar o crédito por uma invenção tão maravilhosa quanto o avião? Deus. Mas não leva. Eu estou dando o exemplo do avião, mas você pode levar isso para tudo. Para tudo. Por exemplo, vamos trazer aqui algo mais perto da gente aqui, né? Mais próximo. Vamos dizer que você
você lá no seu trabalho, você é um excelente profissional. E é o seu dever ser. Você é um excelente profissional. E todo mundo reconhece isso. Maravilha. Mas o que você tem que entender é que você só consegue ser este excelente profissional por causa de Deus. Pastor, como assim? Em vez de ir subindo os argumentos, eu vou te dar só um. Se Deus fechar a torneira do oxigênio, você morre. Acabou. Então você só está vivo. Respire. Porque há um Deus que lhe dá o ar para respirar. O que você faria sem este ar? Absolutamente nada. Então, em última instância, o seu trabalho só é bom. Porque há um Deus bom que lhe dá condições de exercer um bom trabalho. Isso vale para tudo. Não preciso, eu acho que a mensagem está sendo entregue. Eu acho que eu não preciso me aprofundar em tantos exemplos. Se tudo é dele, se tudo é por ele, se tudo é para ele, ou seja, se ele é o dono de tudo, se ele criou tudo e se tudo gira em torno dele, ele é o único que deve receber toda a glória. Eu quero citar agora algumas pessoas na Bíblia que entenderam isso e outras que não entenderam. Mas antes de eu citar essas pessoas, Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Veja agora, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Sabe o que esse texto nos mostra? Deus zela pela sua glória. Ele não divide ela com... Depois você confere, Isaías 42:8. Deus não divide. Sabe aquela ideia que eu estava trazendo ainda há pouco? Da pizza? A glória é um pouquinho para Deus, Deus não divide. E alguns homens, alguns personagens entenderam isso, outros não. Vamos começar por aqueles que entenderam? Vamos lá então. Vou começar por Pedro. O contexto é conhecido de todos nós aqui, porque a gente estudou isso recentemente em Atos 10. Lembra da visão dos lençóis com os animais? Na casa do Cornélio. Deus prepara o encontro entre Cornélio e Pedro. O texto diz, Atos 10, 25 e 26. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Pedro entendeu. O sol lhe deu glória. Pedro entendeu. Glória somente... Você está maluco de se prostrar diante de mim para me adorar? Eu sou homem igual a você? Ele entendeu. Sabe quem mais entendeu? Também no livro de Atos, Paulo e Barnabé. A gente vai chegar também lá, eu não vejo a hora, tem muita coisa boa para a gente começar a estudar a partir do domingo que vem, retomando o estudo de Atos. E eu acho que a gente já vai ver isso aqui domingo que vem. Mas Deus, através de Paulo e Barnabé, começou a fazer vários sinais e milagres naquela cidade. Só que aí, irmãos, o povo ficou encantado, admirado, e vira para o Paulo e fala assim, esse aí é o Deus Mercúrio. E vira para o Barnabé e fala, esse aí é o Deus Júpiter. Tipo assim, querendo colocar o Paulo e o Barnabé num pedestal e adorá-los, glorificá-los. Aí o Atos 14, do 11 ao 15, vai dizer... Porém, eu acho que não são todos esses versos não, acho que eu anotei errado, mas é do 14 a partir do verso 11. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, sinal de humilhação, como o povo fazia na antiga aliança, saltaram para o meio da multidão, quer dizer, estavam no anonimato, eles foram para o meio da multidão, e fizeram a seguinte declaração, vejam, senhores, por que vocês fazem isso?
nós também somos homens, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs, quer dizer, a idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Vocês viram o que o Paulo fez aqui? Vocês viram o que o Paulo e o Barnabé fizeram aqui? Transferiram imediatamente a glória recebida ao Senhor Criador, sustentador e governador dos céus, da terra e do mar e de tudo. Nós somos homens! Glória somente a Deus. Eles entenderam. Esse aqui eu acho que é o mais curioso dos três. Esse daqui é um deixa eu só ver se está funcionando aqui. Tá. Esse aqui é o mais curioso, que é um dos anjos, lá em Apocalipse. Eu vou ler para vocês, Apocalipse 22, 8 e 9. Já no finalzinho de Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me, olha só, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então tinha um anjo que mostrou coisas grandiosas ao João. E o que ele fez? Se prostrou para adorar o anjo. Aí olha a reação do anjo. Então o anjo me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vocês viram o que o anjo fez? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Vocês estão entendendo isso? O anjo imediatamente transferiu a glória recebida a Deus. Para com isso, João. Eu não sou digno de glória, só tem um digno de glória. Glória somente a Deus. Esses entenderam. Só que teve dois, não apenas dois, mas eu quero te citar dois que não entenderam. Não entenderam que Deus não divide a sua glória com ninguém. O primeiro, o conhecidíssimo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá em Daniel 4. Você lê o capítulo todo, mas basicamente vai dizer assim, poxa, eu queria ter anotado exatamente o versículo. Não gosto de fazer as coisas sem anotar o versículo exato. Daniel 4. Eu acabei que é bem grande o Daniel 4. Mas eu vou ler aqui um trecho do Daniel 4. Está no Daniel 4. Então você lê tudo lá e você vai identificar isso. Daniel 4 vai dizer assim, ó, a partir do... Não me lembro exatamente o verso. Presta atenção aqui. Ó, esse aqui não entendeu, tá? O Nabucodonosor não entendeu o sol lhe deu glória. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, presta atenção na fala do rei, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então ele viu toda a Babilônia e falou, essa aí é a Babilônia que eu edifiquei. Essa aí é a Babilônia que eu edifiquei com o meu grande poder. Vejam só, é a Babilônia que eu edifiquei com o meu grande poder para a glória da minha majestade. A partir do 30? A partir do 30. Será que Deus olhou e falou, tá bom, fica com a glória, será? Posso continuar a leitura? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva
como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ah, foi você que edificou? Foi com o seu poder? Para a sua glória? Tá bom. Vou te dar uma lição. Vai virar um bicho. Todo mundo olhou o glorioso rei Nabucodonosor de 4 no pasto, comendo erva igual um animal. Até aprender que quem domina é Deus. E quem é digno de glória é Deus. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Nós estamos numa época onde o eu, o meu, o pra mim, está dominando os discursos dos púlpitos evangélicos. Eu faço, eu consigo, eu resolvo. É meu, é minha. Deus está lá do céu, observando isso. Você entende por que a teologia da prosperidade é uma praga? Porque ela vira para você e fala, você. Mas não é assim, você vai para o inferno. Você que se converta. Não. É tipo assim, você é o ponto fraco de Deus. Você vai ter os seus sonhos realizados por Deus. Você vai ter tudo o que você quer. Sabe? É justamente o pensamento da renascença. Deus, vai um pouquinho para lá, que agora o homem é o centro. Quer ver um outro? Herodes. E aqui a gente já viu também, por isso que eu acho que não precisamos nos aprofundar tanto em detalhes. Mas vale a pena ler o texto de Atos 12, do 21 ao 23, que diz, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. A gente viu isso aqui algumas semanas atrás. Por que o Herodes morreu? Porque ele recebeu elogio? Não. Mas porque ele ficou com a glória. Tipo assim, glorificaram ele e ele ficou com a glória. Ao invés de transferi-la imediatamente ao único que é digno de glória. Irmãos, eu posso já trazer uma aplicação aqui? Porque aqui eu encerro a primeira parte da mensagem. Pastor, tem a segunda. E a mais, não digo que é a mais importante, que não tem como colocar, ambas são importantes. Mas qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Olha aqui para mim. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui, nessa primeira parte da mensagem? A conclusão é que, quando você fizer um bom trabalho, ouçam isso, der um bom conselho, ajudar alguém, quando você... Porque é o nosso dever, gente. É o nosso dever. E alguém chegar em você e te elogiar, já ensinei isso aqui, mas eu repito. Não use de falsa modéstia. O que é uma falsa modéstia? Você sabe que o trabalho foi bem feito, mas você faz assim, que nada, não prestou não. O nome disso é falsa, porque lá no fundo você sabe que ficou bom. Não precisa usar falsa modéstia. Mas é você, tipo assim, agradecer a bondade da pessoa em te conferir o elogio, mas imediatamente transferir essa glória a quem? Vocês estão entendendo isso? Se for num ambiente de trabalho, dependendo de onde você estiver, você não conseguir falar, tipo assim, ainda que dentro, você tem que transferir essa glória, você não pode ficar com essa glória, porque ela não é sua. Não é. Mas no melhor dos mundos, no melhor das hipóteses, você fala, fulano, obrigado. Mas se não fosse Deus, eu não conseguiria fazer. Essa é a verdadeira humildade. Transferir a Deus. Compreendem, irmãos? Não tenham medo de elogio.
Mas saibam lidar com o elogio. Você não precisa ficar assim, quando receber um elogio, eu vou usar uma expressão aqui, mas eu não quero entrar nisso. Mas é o diabo que quer me derrubar. Não precisa disso. Porque senão você acaba sendo até mal educado. Agradeça, fulano, obrigado por reconhecer o meu trabalho. Mas se não fosse Deus, eu não o teria feito. Está claro isso? Irmãos, olhe para mim, e você que está em casa. Está claro isso? Glória, crédito, mérito somente a Deus. Bom, agora a gente vai para a parte B da mensagem. A parte A é essa. Crédito somente a Deus. Principalmente no que tange a salvação. Principalmente. Mas também em todas as outras coisas. Agora, a parte B da mensagem, eu disse que é sobre o dever cristão de viver, veja, viver para a glória de Deus. E aqui é muito importante porque é algo mais prático. Essa primeira parte da mensagem tem a ver mais com o seu interior, para você cuidar para não deixar orgulho, vaidade entrar. É algo que você vai trabalhar dentro de você. Isso aqui que eu vou te falar é mais objetivo, é mais prático. Por isso que é tão importante eu entrar nesse assunto. Repitam comigo, o cristão deve viver para a glória de Deus. Isso é um dever. Você sabe, irmãos, que existe uma pergunta que a filosofia levanta, que a sociologia levanta, que a ciência levanta, que as pessoas fazem sempre. Qual pergunta? Por que eu existo? Você já fez essa pergunta alguma vez? Por que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito? Hoje usa muito essa palavra. Qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Você já pensou alguma vez nisso? Por que eu estou aqui? Por que eu vim ao mundo? E aí a filosofia, a ciência, o senso comum tem várias respostas para isso. Mas geralmente essas respostas têm a ver com, tipo assim, bem-estar, felicidade. Tipo assim, tem a ver com a própria pessoa. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ajudar os outros. Eu nasci, eu existo para ser feliz. Tipo assim, geralmente as respostas para essa pergunta têm a ver com o próprio ser humano. Lembra do homem no centro? Só que quando a gente vai para a Bíblia e um próprio documento chamado Confissão de Fé de Westminster, um dos legados da Reforma Protestante, e onde dentro desse documento, dentro dessa confissão, tem um catecismo, perguntas e respostas, parecido com aquele que eu estou colocando todos os dias lá na nossa página da igreja. O catecismo de Westminster, ele vai na Bíblia e responde essa pergunta. Por que eu existo? Qual o fim principal da minha vida? E a resposta, apresentada pelo catecismo de Westminster, extraída da Bíblia, é a seguinte. Posso ler para os irmãos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Facilitando. Por que eu existo? Para glorificar a Deus e me alegrar nele. Para que Deus me criou? Para glorificar a Deus. Qual é o meu propósito? Glorificar a Deus. Qual é o sentido da minha existência? Glorificar. Oh, queridos, olha para mim, vocês têm que entender isso, senão isso daqui que está acontecendo não vale de nada. Se vocês não entenderem isso aqui, esse louvor que a gente canta não vale de nada. Se vocês não entenderem isso aqui que eu estou pregando, os nossos domingos não valem de nada. As nossas orações não valem de nada se a gente não entender isso.
Deus nos criou com o seguinte propósito: viver para a sua glória. Eu existo para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus. O que é isso na prática, pastor? É assim, ó. O que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu assisto, o que eu ouço, todas as minhas ações devem glorificar a Deus. Esse é o fim da nossa existência. Glorificar a Deus em tudo. Quando eu disse que o catecismo de Westminster, ele extraiu essa resposta da Bíblia, um dos textos que deu base para esta afirmação, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, é o texto que a gente leu, o segundo texto que a gente leu. Vamos voltar nele lá? 1 Coríntios 10, 31. Vamos voltar nesse texto. Espero que os irmãos não tenham fechado. Estava tendo uma discussão. Posso comer isso, Paulo? E aquilo, Paulo, pode? E o que vende no açougue, Paulo? Será que não tem problema de ter sido oferecido a um ídolo? Paulo, se eu comer só legumes? Paulo, se eu... Paulo. Aí Paulo desenvolve todo um raciocínio e sintetiza e resume esse raciocínio no verso 31. 1 Coríntios 10, 31. O que Paulo vai dizer? Portanto, quer comais, quer bebais. Agora, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos juntos. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Eu não sei o que você vai comer, você vai beber, o que você vai fazer, mas o que você fizer, crente, tem que ter um objetivo: glorificar a Deus. Senão, isso aqui não vale de nada. Senão esse nosso encontro aqui não vale de nada. Senão o nosso culto de ensino quarta-feira não vale de nada. Nosso estudo bíblico sexta-feira pelo Zoom vale de nada. Nossos hinos não vale. Se a gente não entender isso aqui, não vale de nada. Irmãos, a gente está encerrando hoje o assunto dos reformadores, da reforma, um dos maiores legados da reforma. É que todos os homens, independente da função que exercem, devem exercer a sua função para a glória de Deus. Veja, o padre, o sacerdote, o clero, era visto como o povo, os homens que serviam a quem? A Deus. Quando os reformadores se debruçaram na Bíblia, eles entenderam que o servir a Deus, o adorar a Deus, o glorificar a Deus, não era algo restrito ao clero, mas era dever de todos os homens. De modo que, ouçam, irmãos, ouçam, porque isso tem tudo a ver comigo e com você. Você enquanto membro dessa comunidade e eu enquanto pastor dessa comunidade. A ideia que os reformadores trouxeram foi mais ou menos assim: o serviço do padre é tão importante quanto o serviço do padeiro. E ambos devem fazer o seu serviço para a glória de Deus. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? O serviço do padre é tão importante quanto o serviço do serralheiro, do marceneiro, do cabeleireiro, do sapateiro.
Tanto é que reza a lenda, não sei se é uma lenda, se é uma história verídica, que seja. O fato é que a essência do que eu vou falar agora está nos ideais da reforma. Diz que um sapateiro chega no Martinho Lutero, já contei essa história aqui, mas repetindo, e pergunta assim: eu queria tanto servir a Deus. Olha a ideia. Eu queria tanto servir a Deus. Eu olho para o padre, eu falo, poxa, que trabalho maravilhoso dele, que trabalho mais santo. Eu queria tanto servir a Deus igual o padre. E eu estou aqui enclausulado por trás desse balcão da minha sapataria, consertando tamanco. Tamanco é uma palavra bem antiga, né? Por sinal. Consertando sola de sapato, bota aí. E o padre está lá. Que trabalho mais santo dele, o meu, essa porcaria aqui. Ah, se eu pudesse ser um padre. Aí o Lutero vira para ele e fala: você quer servir a Deus, meu filho? Faça um bom sapato. Venda-o por um preço justo. Você estará glorificando a Deus. Se vocês não entenderem isso, nada vale o nosso culto de domingo. Você talvez tenha essa ideia, o serviço do pastor é sagrado, o meu é secular. Não, queridos. Porque já não há mais uma separação entre um trabalho secular e um sagrado. Se você é um crente em Jesus, sua vida toda é sagrada. Tudo é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa que seja com um propósito: glorificar, senão de nada adianta o nosso encontro semanal. Nada. Os puritanos, um grupo de reformadores do século XVI, especialmente XVII, eles levavam isso muito a sério. Acho que dos grupos reformadores, eles foram os que mais abraçaram esse ideal de viver para a glória de Deus. Então, tipo assim, quando eles oravam, quando eles liam a Bíblia, quando eles se reuniam para cultuar a Deus, quando eles ofertavam, qualquer prática ligada ao culto, eles faziam para a glória de Deus. Só que não apenas essa parte de culto. Eles entenderam a mensagem, eles entenderam o 1 Coríntios 10:31. Então eles trabalhavam, estudavam, usavam o dinheiro, ficavam com a família, se alimentavam, tinham intimidade com a esposa, descansavam, se divertiam. Tudo o que eles faziam com esse propósito. Eu quero glorificar. Vocês não estão entendendo a profundidade disso. Vou montar meu prato, eu vou colocar ali comida, de modo que eu glorifique a Deus na minha alimentação. Está vendo o grau de culto, o nível de culto? Falei aqui de trabalhar, estudar e usar dinheiro para a glória de Deus, né? Você sabia? Irmãos, me desculpa se eu estou falando muito, mas eu preciso falar. Eu preciso. Você sabia que os países colonizados pelos protestantes, pelos reformados, eles estão num patamar econômico muito superior aos países colonizados, principalmente aqui na América, pelos católicos romanos? Quer um exemplo? Compare Estados Unidos e Brasil. Quem colonizou os Estados Unidos foram os reformados. A presença dos puritanos na colonização dos Estados Unidos foi muito grande. Os ingleses colonizaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos era chamado de Nova Inglaterra. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a situação, é outra. Assim, não vou me lembrar exatamente as datas,
Mas os Estados Unidos foi colonizado ali no século XVII, no comecinho. Menos de 20 anos depois já foi criada a primeira universidade dos Estados Unidos, Harvard. Menos de 20 anos depois que os Estados Unidos foi colonizado. A primeira universidade no Brasil veio quase 400 anos depois que os portugueses colonizaram essa terra. Vocês estão ouvindo o que eu falei? O que isso tem a ver? Tudo. Porque os reformadores, eles entenderam que tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o meu trabalho, o meu estudo, a forma que eu vou gastar dinheiro, tem que ser para glorificar a Deus, porque eu estou vivo para glorificar a Deus. É mais do que um culto semanal, é uma vida vivida para a glória de Deus. Qual que é a conclusão que eu trago aqui para os irmãos? Primeira aplicação eu trouxe. Recebeu a glória? Transfere? Qual que é a aplicação que eu trago aqui? Você já entendeu? Seu dever, viver na prática. Dê o seu melhor em tudo que você fizer. Dê o seu melhor em tudo. Tanto no que diz respeito, você e Deus, é para orar? É para ler a Bíblia? Dê o melhor. Porque eu estou fazendo para a glória. É no meu relacionamento com as pessoas, meus filhos, meu marido, minha esposa, meus amigos no trabalho, meu patrão, meu funcionário. Eu vou dar o meu melhor. Porque eu quero glorificar a Deus. No meu relacionamento comigo mesmo, com a minha saúde, eu vou fazer o meu melhor, porque eu quero que Deus seja glorificado na minha vida como um todo. Sabe qual que é o resultado de você adotar esse estilo de vida realmente cristão em viver para a glória de Deus? Eu anotei alguns aqui, ó. Seu casamento vai ser melhor. Porque pensa um marido e uma esposa com esse pensamento. Nós vamos viver para a glória de Deus. Então o marido vai tratar a esposa da melhor maneira que ele conseguir. A esposa vai tratar o marido da melhor maneira que ela conseguir, porque eles estão se tratando assim para a glória. Como é que o casamento vai ficar? Vai transformar. Mas é mais fácil o quê? Pôr culpa no diabo. Pôr culpa no diabo. É mais fácil entregar a responsabilidade para o diabo do que reconhecer que está do jeito que está porque eu não estou vivendo como eu deveria viver, para a glória de Deus. Seus filhos serão melhores, que você vai educá-los de uma maneira cristã e de uma maneira que você está pensando em glorificar a Deus. Seu lar vai melhorar de uma forma geral, seu trabalho vai ser melhor. Meus irmãos, seu trabalho vai ser melhor se você trabalhar para a glória, vai ser melhor. Vai respingar na sua vida financeira também, se você trabalhar da melhor maneira possível, porque você estará trabalhando para a glória de Deus. Sua fé, sua comunhão com Deus vai ser diferente. Por que às vezes o irmão está fraco? Porque ele não lê a Bíblia. Quando ele vai ler a Bíblia, ele lê de forma desleixada, ele lê com pressa. Ele não lê para a glória de Deus. Porque se você lê a Bíblia para a glória de Deus, você vai dar atenção ao que você está lendo, você vai entender o que você está lendo, você vai ser alimentado pelo que você está lendo, sua fé será fortalecida. Veja, você mirou na glória de Deus e você vai ter benefícios nisso. E por aí vai, gente. Então a minha palavra para você hoje é: coma, beba, viva para a glória de Deus. Eu encerro respondendo a pergunta que eu fiz no início. Vocês se lembram ainda? Depois de tantas palavras que ouviram aqui nessa manhã? Vocês se lembram da pergunta inicial? Qual era? Que hora o culto começa? E que hora o culto termina? Qual foi a resposta que os irmãos me deram? Às 9 da manhã? Qual que é a resposta correta a essa pergunta? O culto começa quando você se converte a Cristo. E ele não acaba. Não acaba, pastor? Não. E quando eu morrer? É aí que vai começar o culto perfeito. Você estará você vai estar face a face com Deus. Você acha que 1h40 num domingo diz alguma coisa a respeito do nosso cristianismo? Sinceramente, não diz absolutamente nada.
Agora lá fora é que é o verdadeiro culto a Deus. Daqui a pouco eu vou encerrar o culto, mas lembre-se, só encerrou o culto dominical. Porque o culto integral, que é o culto que o cristão deve oferecer, vivendo para a glória de Deus, ele não encerra. E a gente tem que avaliar esse culto. Se de fato é um culto integral e que glorifica a Deus. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Que horas começa o culto? Agora vocês não querem falar mais comigo? Cara, aborrecidos. Que horas começa? Quando começa o culto? Quando Cristo nos salva, né? Quando nós nos convertemos. E quando ele termina? Não termina. Então quando eu falo assim, tchau, gente, vamos tomar café. Tchau, pastor, já comi bastante, tô indo embora. Tchau. Aí, acabou o culto. Não. É aí que o verdadeiro começa. Vamos orar, irmãos.